Fala, povo ligeiro, alguns nem tanto, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um rolezinho nosso aqui de história geral. Nós estamos agora já na aula 15, já não, né? Ainda. E estamos na aula 15 ainda, tem muita coisa para contar, mas é hoje que a gente vai navegar, né? Por mares nunca dantes navegados, e nós vamos ter uma aula para falar um pouquinho sobre os descobrimentos, não em detalhe, que depois a gente vai ver isso especificamente, né? Mas hoje a gente vai falar do mercantilismo, vai falar dessa revolução comercial e das grandes navegações dos séculos XV, XVI, né? Mas no fundo a gente está continuando, né? Falando sobre a Europa e especificamente sobre a expansão europeia, tá? Então hoje a gente continua falando da expansão europeia, já teve esse título em outra aula, que é aquela das cruzadas, né? Que abriu a Europa para o comércio de novo e tal. A gente está vindo falando dessas transformações, né? Nessa dinâmica das cidades, a dinâmica comercial, a dinâmica social, tem novos grupos, tem comércio, tem dinheiro, tem moeda, o negócio está ficando cada vez mais acelerado, né? E hoje a gente vai falar de talvez da primeira, talvez não, com certeza, a primeira globalização, né? É importante que você saiba que essa aula de hoje, ela se conecta ali, né? Pela questão cronológica e tudo, ela se conecta com aquelas primeiras aulas de Brasil, tá? Que a gente estava fazendo. A primeira aula a segunda, na verdade, né? A aula da Europa na época das grandes navegações. Então vai ser um papo mais curto hoje, porque muita coisa a gente já falou ao contar a história do Brasil. Agora a gente só está olhando mais um pouco, alguns cuidados, alguns detalhes dessa história europeia que vai encontrar com a nossa história e vai ser muito importante para a gente. Beleza? Então, aula 15. O que eu quero nessa aula de hoje, né? É que a gente consiga, então, continuando estudando a Europa, que é principalmente o período aqui da Baixa Idade Média, notem que agora nós vamos ter uma ruptura aqui, né? Um momento de transição. Nós estamos entrando na Idade Moderna. Na verdade, os descobrimentos, os grandes descobrimentos, já acontecem na Idade Moderna, tá? Depois eu volto melhor nesse assunto da divisão didática aí, de Idade Média e Idade Moderna, mas agora nós estamos caindo já na Idade Moderna. Então a gente vai entender a Europa nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna e essa expansão dessa Europa, né, desses europeus, né? Eles vão construir impérios, vão dominar muitos lugares aí no mundo, né? Vão colonizar muitos lugares e a gente precisa entender bem isso. Para isso, né, na aula de hoje eu proponho que a gente entenda primeiro a mentalidade deles, né? Como funcionava a mentalidade europeia nesse momento, ou o que estava acontecendo, né? Nós vamos entender também e revisar o mercantilismo e vamos chegar finalizando ali com os descobrimentos, né? Na verdade, nós estamos tentando justificar por que está chegando alguém aqui olhando para essa história europeia, ok? Separei, como a gente está sempre fazendo aqui, ó, alguns passos, né? Então, como hoje o papo é mais rápido também, nós temos 3 pequenos passos para dar. No primeiro momento, eu vou olhar com vocês a mentalidade europeia. Tipo assim, o que eles estão pensando dessas navegações, dessa expansão deles pelo mundo? O que eles acham que é a América? Para onde que eles acham que eles estavam indo? O que eles estavam... qual era a idealização deles desse mundo descoberto? Né? Como é que foi esse impacto? Quem escreveu sobre isso? O que falou sobre essa mentalidade? Acho que isso é bastante importante, principalmente para nós brasileiros, tá? E aí, no segundo passo, nós vamos falar da tal da revolução comercial. O termo revolução aqui tem a ver com grandes transformações, né? Só que isso não está acontecendo do dia para a noite. Já tem algumas aulas que a gente está construindo essas transformações comerciais, mas agora isso vai ganhar o mundo, assim, isso vai chegar numa proporção global. É uma globalização que está rolando. Então, isso é uma revolução do comércio, né? Nesse cenário mundial. A gente vai olhar isso de perto. E dessa prática, né? O capitalismo ainda não está maduro, mas você tem ali o mercantilismo. Né? O mercantilismo, você já tem novos grupos sociais e tal, mas o mercantilismo está funcionando junto com aquele arranjo das monarquias centralizadas. Né? O mercantilismo tem uma grande intervenção do Estado, a gente vai olhar isso daqui a pouco, mas vamos entender a relação do mercantilismo com esse novo momento do comércio, com essa revolução que está acontecendo. E num terceiro passo, nós vamos falar das grandes navegações, desses grandes projetos. Cara, é muito louco. Tipo, uma grande navegação na época é igual hoje uma missão para Marte, cara. É um negócio assim surreal, tá? Tem que usar o máximo da tecnologia, custa dinheiro, é caro, precisa de desbravadores e tal. E aí vai. Então a gente vai fazer esses 3 passos aqui
Com calma. Nunca é com calma, né? Desculpa. Mas vamos lá. Primeiro passo. Vamos para a mentalidade. Os estudos da mentalidade, né? Para a história, para a historiografia, isso é uma coisa do século XX. Ou seja, a história, tentar entender como as pessoas pensavam numa determinada época, tentar entender a mentalidade de uma pessoa, como elas representavam e significavam as coisas, é uma coisa mais recente, é do século XX. Mas isso é muito legal, estudar a mentalidade é muito legal, né? Lógico, tomando cuidado com os anacronismos, tudo, mas estudar a mentalidade é muito legal. No caso da Europa, a gente precisa pensar o seguinte: olhando um pouco da cartografia da época, a gente tem uma ideia da noção que eles faziam do mundo. Primeiro ponto importante: existiam alguns dogmas católicos que não contemplavam, por exemplo, a Terra plana, que não contemplavam a questão do heliocentrismo, né? Defendia a ideia do geocentrismo, defendia a ideia da Terra plana, era anti-ciência, era anti tudo isso. E você está achando que você está vivendo hoje a novidade, esse filme aí é velho. Mas assim, então existia uma mentalidade europeia que limitava a visão e a percepção do mundo, porque esses territórios ainda não eram conhecidos. O que vai acontecer? Aquela dinâmica de mudanças, né, no comércio, aquela dinâmica de mudança na sociedade, com novos grupos, interesses, profissões, dinheiro, monetarização, arranjo, surgimento do Estado e tal, tudo isso faz com que as pessoas comecem a se movimentar mais, buscando mercados e tal, e aí você tem um encontro de novos mundos, né, de um novo mundo. E isso vai relacionar diretamente com a mentalidade europeia da época. Se você pegar as cartas, né, como eles não sabiam até onde o mundo ia, existia muito nítida assim, a ideia do fim do mundo, a ideia de monstros, né, fantásticos nesses mares. Se você pegar um mapa antigo, você tem seres estranhos, né? O próprio Colombo chegou a jurar que viu um ciclope numa das viagens dele e tal. Então você tem assim um desconhecido, né? Mas os europeus, eles assumiram esse gosto pela aventura, né? Esse medo do desconhecido, assim, como um desafio, né? E tentaram estruturar racionalmente também essas expedições, essas navegações e tal. O fato é o seguinte: a mentalidade da época, por mais que você esteja navegando com novas tecnologias e tal, ela não está totalmente descolada da questão da religião. Tá? A religião ainda é muito importante, o cristianismo é muito forte, a igreja católica é muito forte. Então, na mentalidade dessa galera aqui, mesmo com essas descobertas e tal, que a gente vai falar daqui a pouco, você tem uma ideia de assim, por que cruzar o oceano, por que encontrar novos lugares e tal? Ainda tem uma ideia de cruzadismo aqui ainda, tá? Aquela ideia de expansão do cristianismo, aquela ideia de levar a palavra, né, Deus até os lugares e tal. Então ainda você tem uma mentalidade cruzadista, que é característica desse período na Europa, ou seja, dessa expansão com cunho religioso. Tá? O cruzadismo é isso, essa ideia da cruzada é uma expansão, às vezes violenta, né? Mas com um cunho religioso. Mas a gente não pode negar também a questão da aventura, né? Do gosto pelo desconhecido, cara. Na época não tinha youtuber, a gente famosa na época era quem navegava. Você imagina o cara que fez um rolê de 4, 5, 6 meses e volta com as informações desses lugares, né? Isso era muito interessante, as pessoas estavam curiosas, né? A curiosidade movimentou a Europa e fez com que a Europa sistematizasse um sistema de dominação de quase todo mundo. Isso é ponto para eles fizeram bem isso, né? Eles foram curiosos e foram atrás das respostas. Mas, no imaginário da época, ainda ligado à questão religiosa, você tinha ali, principalmente depois durante a Idade Média mesmo, mas isso se consolida com os descobrimentos, né? Durante a Idade Média existiu um mito muito forte, principalmente ali na Península Ibérica, Portugal e Espanha, de que poderia existir a possibilidade de um paraíso aqui na Terra, o Éden, né, da Terra. Então que esse paraíso ele existiria, que ele estaria em algum lugar. Algumas pessoas procuraram ali na África, alguns lugares paradisíacos e tal. E aí quando eles encontram a América, e especialmente aqui o Brasil, é meio que uma comprovação, na mentalidade da época, desse mito.
deles de muito tempo, tipo, é verdade, existe o paraíso na Terra, onde os animais são fantásticos, os animais falam, as pessoas são puras e tal. E quem vai analisar isso numa obra fantástica do final, ela é lançada no final dos anos 50, é o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico. O Sérgio Buarque de Holanda, ali ele vai publicar o livro em 59, ele publica um livro que chama Visão do Paraíso, e esse livro, primeiro, é difícil, eu confesso, é um livro difícil, porque ele vai demonstrar nesse livro a erudição que ele tem, ele dá uma humilhada com a quantidade de conhecimento, com a erudição que ele tem, mas o que ele faz no livro aqui em linhas gerais? Ele está tentando, a partir desse mito que existe, principalmente ali na Espanha e em Portugal, ou seja, dessa ideia de que existe um paraíso na Terra e como que as pessoas acreditam nessa história e tal, ele está tentando fazer um diálogo com a história brasileira, óbvio, porque quando encontram aqui o Brasil, quando acham o Brasil tem animais fantásticos, o Brasil tem pessoas que são consideradas puras, plantas que são animadas, você põe o dedo, ela responde, animais que falam e tal. Então existiu uma crença de fato de que naquele momento tinham descoberto o Éden aqui da Terra, né? O Éden terrestre, o paraíso aqui na Terra. E aí o Sérgio Buarque de Holanda, nesse livro, o que ele faz então? Ele, a partir desse mito, né? Não só o português, mas o espanhol também, ele vai dar vários exemplos de como as pessoas acreditavam que isso era possível e tal. A partir desse mito, então, ele apresenta para a gente um estudo, ele apresenta para a gente a mentalidade europeia daquele momento, do momento do descobrimento, né? E aí, no decorrer do livro, ele vai mostrar como que isso tem a ver com a própria fundação do Brasil, ou o que fica no Brasil dessa mentalidade, ou desse mito português. Sabe essa história de que, assim, nas minhas palavras, tá? De que o Brasil vai dar certo, de que é um lugar abençoado, de que aqui é uma terra escolhida por Deus e tal, é um lugar diferente, tudo. Ele vai tentando analisar como que isso permanece na história brasileira, né? Mas o foco é, a partir do mito de Portugal, né, e Espanha, sobre a possibilidade da existência desse paraíso terrestre, ele está analisando a mentalidade dessa galera na Europa, né, mostrando traços do que essas pessoas acreditavam, né, no que elas acreditavam e como elas acreditavam nisso, o traço da religiosidade, do mítico, né, do desconhecido, do fantástico, tudo isso está sendo apresentado aqui. Então, é muito importante essa ideia da mentalidade, para a gente começar aqui, porque senão você não consegue explicar por que um cara aceita essa viagem. Tipo assim, um negócio é como se fosse explorar o espaço hoje, gente, sabe? Um negócio assim, essas expedições, elas eram fantásticas mesmo, assim, elas eram sofridas e é como se a gente estivesse explorando espaço hoje, chegando em outro planeta, chegando em outro mundo, né? Então, a mentalidade ajuda a gente a entender por que essas pessoas estão entrando nessas embarcações para essas expedições, né? Isso tem a ver com a curiosidade, tem a ver, você imagina, você está caçando um lugar no planeta que pode ser o Jardim do Éden, pode ser o paraíso aqui na Terra. Já pensou se a gente encontra isso? Então isso movimentava a mentalidade e os barcos na época do pessoal. Tudo bem? Segundo ponto, a questão da revolução comercial, né, e o mercantilismo. Primeiro é importante a gente pensar assim, por que a galera está andando tanto? Né? Eu coloquei uma foto aqui para vocês de especiarias. Especiarias assim, temperos, remédios, corantes, alimentos, né? Você tem assim uma quantidade enorme de produtos que são trazidos de lugares, principalmente lugares tropicais. Então coisas que é diferente ali para a Europa, né? Então você tem vários produtos que a Europa não tem, mas que passa a ter por esse comércio que tem com a Ásia, por esse comércio que tem com a África, e vai começar a ter daqui a pouco com a América também. Então o Oriente, a Ásia, a África era promessa, né, de negócios, de produtos. E aí, mano, é só você comer uma comida sem tempero, uma sopa de cebola sem tempero, e depois fazer um caldo bem temperado, tal, com todas várias especiarias, você tem muitos remédios, né, e tal. Então isso movimentava o comércio na época, as pessoas estavam atrás disso nesse momento, né? Essa busca pelas especiarias era muito importante. E aí você tem toda uma movimentação, ó, tá aqui a Europa, e aí você tem uma movimentação, primeiro das cruzadas, né, atravessando aqui, usando o Mediterrâneo para ter contato aqui com o Oriente, mas principalmente aqui Portugal e Espanha, né, começam com suas navegações aqui, ó, circundando a África,
com as suas feitorias, seus entrepostos comerciais aqui, conseguem fazer a grande travessia aqui do Cabo das Tormentas, né, o Cabo da Boa Esperança, e aí conseguem um caminho alternativo, né, para o Oriente Médio, alguns lugares, e principalmente para a Índia e até a Ásia aqui. Então há uma grande movimentação, né, nesse comércio, nessas rotas, né, nessa busca de ampliação de mercados. É assim que a Europa está expandindo. Naquela retomada da importância do comércio, nós estamos agora para essa grande expansão europeia que está atingindo o mundo inteiro agora. Por isso que a gente está falando da primeira globalização. Os caras vão chegar daqui a pouco na América, né, com toda essa latitude do continente aqui, vão navegar todo o litoral africano praticamente, a parte do Mediterrâneo já era conhecida, mas agora eles vão fazer essa volta aqui, e aí vão navegar por toda essa região aqui do Oriente, da Ásia, e aí você tem uma grande expansão. Por isso que a gente fala de revolução. Soma isso aqui, né, essas grandes expedições, essas rotas comerciais, com todas as transformações que a gente tem falado até aqui. Você vai somando tudo isso, você vai entender por que é uma revolução comercial, né? Ou seja, muita coisa está mudando a partir do comércio. Aí é o seguinte, quem lida com o comércio, né? Quem está controlando isso? Na aula 12 eu falei para vocês sobre as monarquias centralizadas, ou seja, surgiu um Estado, né? E esse Estado ali é um articulador, é um arranjo político, social e econômico que vai juntar ali os nobres, né? E o rei, o monarca, aí você tem a burguesia, a igreja, você tem um grande arranjo social, político e econômico. Dentro desse arranjo, o capitalismo ainda não está maduro, então você tem o mercantilismo. E aí a gente volta lá naquela aula de Brasil, né, para retomar alguns pontos aqui do conceito. O mercantilismo é um conceito sendo considerado aqui um conjunto de práticas e ideias econômicas que vão influenciar a política das monarquias, aquelas monarquias centralizadas, né, entre os séculos XV até o século XVIII. E aí você tem algumas características, né? A principal característica, com certeza, é a questão aqui, ó, embaixo, da forte intervenção do Estado. Ih, eu escrevi errado ali, eu escrevi Estado. Tá em latim. O Estado tem uma forte intervenção na economia. O Estado é intervencionista, ele tem uma ingerência direta na economia. O capitalismo ainda não conheceu, né, nem a sua maturidade, nem o tal do liberalismo. Aqui é o contrário, é o Estado que está orquestrando essas atividades comerciais e essa economia, porque afinal de contas, com essa prática, o Estado consegue encher o seu caixa, né? Você tem uma forma muito rápida de encher o caixa, que é o bulionismo ou metalismo, que se é a moeda que faz a riqueza de um país, o jeito mais rápido de você aumentar o número de moeda que você tem é conseguir metais preciosos em outros territórios e trazer. Então há uma busca, né, frenética por ouro, por prata, para você engordar o caixa do Estado, e com um Estado mais fortalecido economicamente, o exército fica mais forte, as relações ficam... o monarca, por exemplo, consegue coordenar melhor as relações, a burguesia fica feliz, a igreja está legitimando, novos territórios com catequese e por aí vai. Então você tem aquele arranjo lá da aulinha 12 que a gente conversou. Lembra da aula 2 de Brasil aqui também, porque são assuntos que nós, de alguma forma, já falamos, né? Aí você tem um Estado protecionista, ou seja, criando regras para esse comércio, então monopólios ou exclusivos, né? Lembra que a gente falou de Brasil Colônia? A função desses novos territórios e tal, dentro do mercantilismo, é enriquecer a metrópole, né? Então existe um sistema colonial aí que vai ser montado, que tem tudo a ver com o mercantilismo aqui. O Estado é o responsável por conduzir essas práticas econômicas desse momento. E a ideia da balança comercial favorável, ou seja, o Estado está funcionando quase como se fosse uma empresa, né? E o caixa tem que fechar no positivo. E aí você tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro com esses novos territórios ou com essas movimentações que você está fazendo, que você está bancando. No caso das grandes navegações, né, o comércio que surge disso, a arrecadação de impostos, ou colocar a colônia para produzir alguma coisa, vai gerar para o Estado, para a metrópole, né, uma balança comercial favorável. E aí esse Estado é mais forte, a família no poder é mais forte, a burguesia é mais forte. A intenção, pelo menos, é essa, tá? É a meta, é o que se busca. O que nós temos aqui pela primeira vez, né, a gente pode dizer, é que essa prática do mercantilismo, associada a essa revolução comercial que está acontecendo, associada a todas as transformações que nós estamos colocando aqui há algum tempo já da Europa, associada um novo grupo, né, a burguesia. Tudo isso daqui, né, associado a essas movimentações, essas grandes navegações, está produzindo
uma globalização. Está gerando aqui uma divisão internacional do trabalho já. Por isso que quando, em algumas aulas de geografia, né, a gente vai falar da globalização, a gente volta aqui no século XVI, nas grandes navegações. Por quê? A partir de agora você tem a ideia de um mercado, ou de mercados globais, né? Vamos pegar o exemplo do açúcar no Brasil, que a gente falou em outro momento. O açúcar é um produto produzido aqui numa área tropical, que é uma colônia de Portugal, que usa dos holandeses para transportar, vender e refinar esse açúcar, que vai distribuir isso para os mercados europeus, e isso é feito com mão de obra africana. Então olha só a movimentação que você tem. Você tem isso numa escala global, né? Então por isso que a gente fala de uma globalização já nesse momento aqui, ok? E aí, por 3, né, para a gente ir também finalizando o nosso papo, a ideia das grandes navegações, né, como uma espécie de consequência de tudo isso que a gente está falando. Não gosto muito desse termo consequência, mas não tem um melhor aqui agora. Mas de todas essas transformações, de tudo isso que está mudando, que está acontecendo, as grandes navegações são consequências desse processo, né? Da mentalidade que mudou e a galera está curiosa, da necessidade de novos produtos, novos mercados, da necessidade de colônias, de desbravar, de dominar os lugares, de levar a religião. Tudo isso que nós falamos agora meio que está sintetizado aqui em navegar. Navegar é preciso, né? Lembra daquela aula que nós falamos de Portugal, né? Da formação de Portugal e por que Portugal foi pioneiro? Então é isso, é um grande projeto, né? As navegações são grandes projetos bancados pelo Estado. É lógico que tem o envolvimento da igreja, da burguesia, de outros setores, mas o Estado é o grande patrocinador, é o que contrata, né, essas navegações, essas grandes navegações. Aí aqui ó, nós temos, tem muitos, né? Aí você tem os navegadores, né? O Colombo, Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Fernão de Magalhães, tem uma turma, né, que viaja. Depois tem alguns franceses, alguns britânicos até, mas aqui está destacado nessa imagem para a gente as viagens ali a partir da Península Ibérica, né? A viagem do Colombo, que chegou ali onde hoje é as Bahamas, né? Aí você tem a viagem do Vasco da Gama, que é essa que está em verde aqui, ó. O Vasco, ó, ele quase foi no Brasil, tá vendo? Porque aqui, pela movimentação, pelas correntes marítimas e tal, você tinha que fazer uma volta maior na África, né, para em determinado momento começar a quebrar para conseguir atravessar aqui o Cabo da Boa Esperança. Ele vem, né, depois o Cabral faz isso, ele vem, dá uma esticada ali para ver se tem alguma coisa, né, acha o Brasil, todo mundo já sabia que tinha, né, mas acha ali o Brasil e vai para a Índia, né. Na verdade, o grande ponto é a Índia, mas no meio do caminho, até por abastecimento, você vai fazendo entrepostos comerciais, né. Cada lugar tem alguma coisa para oferecer. Tem lugar que tem ouro, tem lugar que tem sal, tem lugar que tem pimenta, tem lugar que tem escravo, tem lugar que não tem nada, tem lugar que tem guerra, tem de tudo acontecendo, né? Então essas grandes navegações são projetos. E caros. Caros assim, depende comparado ao quê, mas eram projetos que era impossível que, por exemplo, um grupo de comerciantes só conseguisse bancar essas primeiras navegações, né? Porque assim, a gente está falando aqui das que deram certo, mas Portugal tem dezenas de expedições que não voltaram, né? Simplesmente é um prejuízo. E quem tem que arcar com isso nesse momento é o Estado, né? Então até depois do descobrimento é possível. Depois que você estabelece, por exemplo, um contato com aqui a colônia Brasil, um grupo, né, de vários comerciantes de pau-brasil vai ser formado ali em torno do Fernão de Noronha, né? E esse Fernão de Noronha então vai organizar, Fernão de Loronha, né? Ele vai organizar um grupo de comerciantes para explorar o pau-brasil, mas aí essa expedição ela já está com pouca chance de prejuízo, né? Porque o lugar já está conhecido. Mas bancar uma grande navegação era um projeto de Estado, porque muitos foram os barcos que foram, né? Muitos foram os barcos que foram e não voltaram nesse processo, tá bom? Aqui está especificamente as viagens, né, do Colombo, não foi uma viagem só, pelo menos 4 viagens importantes aqui. A primeira viagem é quando ele chega aqui, ó, ele vem das Ilhas Canárias, né, para as Bahamas, né, e depois o caminho de volta que ele faz, ele vai dar um rolê ali onde é Cuba, o Haiti, a República Dominicana. Tem todas as viagens aqui, ó, tá aqui a localização de Portugal e as ilhas de Açores, Ilha da Madeira, as Ilhas Canárias,
os portugueses exploraram bastante essas ilhas aqui, exploraram essa região africana bastante também, para depois começar a se lançar aqui. Nesse caso, Colombo, o italiano, estava a serviço da coroa espanhola, 1492, outubro de 1492. Tem um livro para indicar para vocês, que é este daqui. Tinha uma outra coisa que eu precisava ler, mas... Aqui, ó, o 1492, do Ridley Scott, tá? Cara, um filme muito bom, muito bom. Eu não vou mentir para vocês, é um filme lento, para quem gosta de história. É um filme lento. O Ridley Scott, que é o diretor, ele colocou um ritmo no filme assim que tem a ver com o século XV, tá? Mas é como se fosse conta uma parte da história da vida do Colombo, né? Nessa grande empreitada aí do descobrimento. É a chegada dele aqui na América, nas Bahamas, tá? Mas é um filme lindo, é um filme muito bonito, é um filme tenso, né? Mas ele não tem essa dinâmica dos Avengers, tá? É um filme, uma obra de arte, tá? Mas vale muito a pena, tá bom? 1492 é um filme, e daquela coleçãozinha lá do Eduardo Bueno, que eu estava falando para vocês, ó, você tem aqui também sobre, nesse livro aqui, A Viagem do Descobrimento, quando ele vai falar sobre essa viagem brasileira, né? A viagem do Cabral, perdão, a viagem brasileira não, a expedição do Cabral, que sai lá de Portugal em 6 de março de 1500, quando ele vai falar dessa expedição, ele está partindo da realidade europeia. Então, pelo menos na primeira parte do livro aqui, você tem uma grande descrição, e aí com várias curiosidades, né, sobre os números, como que era a vida a bordo, a questão da fome, pô, os caras tinham que comer rato, aí você tinha violência, você tinha estupro, você tinha doenças, muita gente morria, era um inferno, assim, você tinha rebelião, né, nessas navegações, era tenso, a situação era tensa, tá? Então você tem um relato, vamos dizer assim, um estudo legal aqui do Eduardo Bueno, e esse filme, se você quiser dar uma olhada nesse assunto um pouquinho mais de perto. Agora, para a gente ir finalizando aqui então, duas coisas interessantes, para fechar o pacote. Primeiro, nessas expedições, nesse contato com o Novo Mundo, depois a gente já fez isso com a história do Brasil, depois eu vou fazer com a história da América. E com os Estados Unidos também, as 3 colônias. Mas nesse momento aqui, esse contato, essa viagem, esse descobrimento, né, que eu coloquei no terceiro passo aqui para vocês, ele tem um cunho religioso muito forte. Né? Olhando aqui para a história do Colombo, você vai ver, os caras estão pedindo a Deus para encontrar e tal, e quando chega no lugar, o projeto é muito claro. A primeira coisa que ergue no lugar é uma cruz, tá? Faz a história lá da missa, do quadro não tá daquele jeito, né, da nossa primeira missa, né? Mas assim, a ideia religiosa é muito forte. Então existe um projeto religioso, um projeto cruzadista nisso, né, que tem a ver com aquela mentalidade que eu estava explicando. É uma forma de propagar a fé católica. Vamos lembrar que, principalmente ali depois que começa a ocupação e a colonização, vai estourar lá na Europa, e a igreja já está em crise, está sendo questionada, está sendo colocada contra a parede, está estourando na Europa a reforma religiosa. Então, essas navegações, esses descobrimentos, é uma oportunidade de uma expansão de uma fé católica, muito violenta, muito triste, tá? E aproveitando o momento, né, que nós estamos agora, de pandemia e os efeitos disso dentro do mundo globalizado, nesse caso aqui não é diferente, gente. Nós estamos falando aí de hoje de uma doença que se espalha, né, de um vírus que se espalha. Putz, eu não estou com ele aqui agora, depois eu mostro para vocês. Põe a imagem dele aí, tá lá em cima no meu quarto, que eu tô lendo de novo um capítulo específico lá. O livro chama A História da Humanidade Contada pelo Vírus. E aí existe uma desgraça biológica, né, viral aqui para o Novo Mundo que é descoberto, com as doenças que os europeus trazem para cá. Isso se espalha muito rapidamente entre os indígenas, né? O sarampo, a varíola, a gripe, e vai dizimar. Olha só, eu apresentei para vocês na última, a peste negra matou 40% da população europeia. Aqui, não só de doença, né, mas de violências e tal, mas vai morrer 90% da população indígena de um continente que tinha milhões de pessoas também, tá? Então a gente não pode esquecer que também nessa globalização tem os efeitos aí de uma grande desgraça biológica aí, que são os vírus que são trazidos para cá. Tudo bem, pessoal? Então, ó, nessa ideia aqui da revolução comercial e tal, a gente falou
da expansão da Europa, a gente falou nessa aula da mentalidade, ou seja, desse imaginário do Éden, ou da possibilidade, né, de expandir a fé católica, o que está movimentando a cabeça das pessoas na Europa nesse momento. Aí falei do Sérgio Buarque, de Holanda, para vocês. Aí nós falamos da tal da revolução comercial, da ideia das especiarias, abrir novos mercados, se movimentar como uma consequência das mudanças que estão acontecendo. Do mercantilismo, a gente já tinha falando mais uma vez aqui, de novo, né? E das grandes navegações e dos descobrimentos. Essa história continua, nós estamos entrando na Idade Moderna, junta isso com a história do Brasil, que o rolê está todo junto aí, tá? Espero que hoje a gente tenha conseguido entender melhor a expansão da Europa, né? A partir desses pontos que eu apresentei para vocês, a expansão do mundo europeu para o restante do mundo aí, tá certo? Essa foi a aula 15, então, de História Geral. Obrigado, até a próxima.